paz do Senhor, primários! Tudo bem com vocês? Eu sou Tia Lise e estou aqui para mais uma aula da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, a melhor e maior escola que existe. E eu quero começar pedindo para vocês para curtirem esse vídeo aqui embaixo. Vocês podem curtir, dar um like no nosso vídeo para que mais pessoas possam ver esse vídeo, tá bom? Eu peço também para que vocês compartilhem. Esse tempo é o momento da gente compartilhar esse vídeo. Eu sei que tem muita gente que já compartilhou, mas se você não fez ainda dá tempo. Compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar mais crianças, mais famílias, amém? É o tempo da gente evangelizar compartilhando esse vídeo hoje, amém? Então eu conto com vocês. Comenta também, porque quanto mais ações a gente fizer, mais alcance a gente vai ter e mais pessoas vão ser abençoadas com essa palavra, amém? Então vamos curtir, vamos compartilhar e vamos comentar. Eu conto com vocês, hein? É dever de cada um de nós propagar o evangelho, tá bom? Vamos orar para a gente começar então? Orem comigo. Lembra que eu sempre falo que é diferente você assistir e você participar? Para você participar comigo, quando eu for orar, você ora. Quando a gente for ofertar, você oferta. Amém? Então vamos juntos glorificar Deus essa manhã. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, no dia do Senhor, ó Pai, para aprender mais da sua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e cuida de nós. Cuidou de nós até aqui, meu Deus. Muito obrigada. Eu peço que nessa manhã o Senhor abençoe a cada um que vai assistir essa aula, que está assistindo agora conosco. Aquelas pessoas que vão ser alcançadas, ó Deus, por essa palavra, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo faça uma obra poderosa no coração de cada uma delas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Vocês estão empolgados? Então vamos lá, ó. Separa aí. Eu sei que já está com vocês, mas só para garantir, separa a sua Bíblia, sua revista, sua oferta e o seu caderno de oração, porque está no ar a lição de número 6 dos primários agora. Vamos lá. Nós vamos começar falando do nosso texto áureo. Vamos lá então, o nosso texto áureo está aqui e diz assim: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Esse texto está em Mateus 25:13. Então vamos de novo, ó. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Jesus que disse essa palavra. Ele disse para que nós fiquemos atentos, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas será que é o dia e a hora de quê? Será que vocês sabem? Então, hoje, com essa palavra maravilhosa que Deus nos deu, nós vamos aprender que dia e que hora é essa. Amém? De que dia e que hora que Jesus está falando aqui. Bom, vamos fazer a nossa oração também do caderno de oração, o nosso caderno Kids, hoje, dia 8 de novembro. Pega o seu caderninho aí para a gente orar junto. A oração do nosso caderno de oração de hoje diz assim: Salmos 8:9. O Senhor Deus é grande e deve receber toda a adoração. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é grande em toda a terra. E a oração é assim: o Senhor merece o nosso louvor e adoração, pois o teu nome é grande. O nosso Deus é grande, o nome dele é grande, ele é poderoso. Isso que está em Salmos 8:9. E a gente ora também pelos países das igrejas perseguidas, os nossos irmãos que moram em lugares que não pode assistir a EBD, que não pode ter uma Bíblia em casa, que não pode ir à igreja, às vezes não pode nem ter igreja, não pode nem ter o templo. Então hoje nós vamos orar pela Argélia. Bom, a nossa oração é que as crianças da Argélia possam frequentar a escola bíblica, igual a gente está fazendo agora, e que as igrejas não sejam destruídas. Olha que triste, crianças. Muitas igrejas destruídas na Argélia, as crianças não podem assistir a EBD, não podem ir cultuar, então vamos orar para que isso acabe nesse país, para que eles tenham liberdade religiosa e para que eles possam adorar a Deus assim como nós temos essa liberdade. E isso nos dá uma lição. Vamos ser gratos a Deus e aproveitar as oportunidades que nós temos aqui no nosso país de louvar a Deus, de falar da palavra, de compartilhar o link com os nossos amigos. Vamos aproveitar essa grande bênção que é a gente ter essa liberdade aqui no nosso país e vamos orar para que os nossos irmãos também tenham. Amém? Então vamos orar.
Senhor meu Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o teu nome é grande. O Senhor é o Deus grande, forte e poderoso, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor abençoe as crianças, meu Deus, lá da Argélia, Pai. Que o Senhor, de forma poderosa, mude essa situação, ó Deus, deles não poderem ter a escola bíblica, deles muitas vezes não poderem nem ter uma igreja, meu Deus, para frequentar, não poder se reunir, Senhor. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor faça uma obra poderosa, meu Deus, e ajude a cada criança naquele lugar, meu Deus. Ajude elas, meu Deus, a falar do Evangelho, a falar da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, crianças? Agora mais uma parte super legal da nossa aula, que é a parte da oferta. Como vocês já sabem, a gente pode ofertar de várias maneiras. Você pode ofertar pelo PicPay da igreja, você pode ofertar depositando na conta bancária da igreja, ou você pode trazer a sua oferta no culto à noite. Então não tem desculpa para ninguém deixar de ofertar. E quando a gente oferta, a gente está dizendo para Deus que a gente sabe que quem cuida da gente é Ele. É uma forma de dizer com a nossa vida, com o nosso coração, que a gente é grato por Ele cuidar de nós. Então agora nós vamos louvar e vamos ofertar para a glória de Deus. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Vamos orar por todos aqueles que com o coração alegre ofertaram nessa manhã e por aqueles que não puderam ofertar, não fica triste. Nós vamos orar para que Deus te dê condições também de ofertar. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem nos sustentado, meu Deus, tem dado trabalho aos nossos pais, tem cuidado de nós, tem nos dado alimento, meu Deus, tem cuidado de cada detalhe, meu Deus, da nossa vida, tem nos sustentado espiritualmente e também fisicamente, ó Deus. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um, meu Deus, que ofertou com alegria, com coração grato. Eu quero pedir, Senhor, que aqueles que não puderam, ó Deus, que o Senhor abençoe, Pai, para que uma outra oportunidade eles possam, Senhor, glorificar ao teu nome com as ofertas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Crianças, agora vem a parte principal da nossa aula, a parte da história bíblica. Essa é a parte mais importante, é o banquete da nossa aula. E nós estamos na lição de número 6, que diz assim: uma história sobre 10 moças. E Jesus, ele estava nas regiões de Jerusalém quando ele contou essa parábola. Lembra o que a gente falou sobre parábola? Que Jesus fazia comparações com coisas que aconteciam com as pessoas para explicar coisas poderosas, coisas maravilhosas. Então pega a sua Bíblia aí, nós vamos abrir a Bíblia na página 117. Se você não tem o nosso devocional, você pode abrir em Mateus 25:1. A gente vai começar a ler agora Mateus 25:1, que é onde Jesus falou essa palavra. Amém? Então vamos ler.
Ela diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas da festa, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, aí vem o nosso texto áureo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus por essa palavra. Bom, eu quero começar perguntando para vocês uma coisa muito importante, muito legal. Quem de vocês já foi numa festa de casamento? Ó! Quem já não ouviu essa música, não é verdade? Na festa de casamento, essa marcha? Então, muito bem, as festas de casamento, elas são muito lindas, alegres e muito importantes, porque elas têm um significado muito legal, que é o seguinte: é o momento em que o noivo e a noiva fazem um compromisso, uma aliança para a vida toda. Então foi nesse contexto de casamento que Jesus contou essa parábola para eles, tá? Jesus fez essa comparação a respeito da parábola das 10 moças, das 10 virgens, com o casamento e o que ele quer dizer pra gente. O que ele queria explicar pra gente? Ele queria dizer como vai ser a volta dele, a volta de Jesus, e como que nós temos que estar esperando por essa volta. Então vamos ficar atentos, porque isso é muito importante, porque o nosso Deus, ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar e a gente tem que estar atento esperando por ele. Amém? Então olha só. A Bíblia conta que Jesus contou essa parábola e ele disse uma coisa importante. Ele disse que elas estavam se preparando e que todas elas, as 10, elas tinham uma lâmpada. Todas elas tinham uma lâmpada, certo? Só que Jesus, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que 5 delas eram sábias e prudentes. E 5 delas eram loucas, não tinham sabedoria nenhuma, eram imprudentes. E diz que as prudentes, aquelas 5 sábias, além da lâmpada, elas levaram uma vasilha com azeite. Por quê? Porque essa lâmpada, ela precisava de um combustível e o azeite era usado nela para que ela não apagasse. Então, como elas eram sábias, elas pensaram: vamos levar azeite para que a nossa lâmpada não se apague. Ok? Então, tardando o esposo, todas elas cochilaram, dormiram. Mas de repente, à meia-noite, a Bíblia fala, ou na virada de um dia, ou na chegada de um novo tempo, se ouviu um aviso importantíssimo que dizia: o esposo chegou, e veio o esposo, o noivo chegou, saiam para encontrá-lo. E aí rapidamente elas acordaram e foram preparar suas lâmpadas. Todas as 10 foram preparar suas lâmpadas, porém, aquelas tolas que não tinham sabedoria, elas não tinham azeite para acender suas lâmpadas, porque já tinha passado um tempo. E elas não tinham azeite para acender a lâmpada. E o que elas fizeram? Pediram azeite para as sábias. Dá um pouco do seu azeite para nós. Só que as sábias responderam: se nós dermos do nosso azeite para vocês, todas nós vamos ficar sem. Procurem aqueles que vendem azeite e comprem azeite para vocês, para a lâmpada de vocês. Porém, crianças, não era mais tempo de procurar azeite. Não era mais tempo de fabricar azeite. Era tempo de encontrar com o noivo. E enquanto essas tolas foram procurar azeite para comprar, o esposo chegou. Ele chegou e aquelas que estavam preparadas entraram com eles para a festa de casamento e a porta se fechou.
É isso que a Bíblia fala. As que estavam preparadas, as sábias, entraram com ele para a festa de casamento, para as bodas. E a porta foi fechada. E aí vieram as tolas. Vieram bater na porta. Abre, Senhor, abre para nós. Abre essa porta para nós. E aí o esposo falou assim: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Porque na hora que ele chamou, elas não estavam preparadas. E aí vem o aviso de Jesus para nós, que é o nosso textuário. Fiquem atentos e vigilantes, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Que dia e hora é esse? É a hora que Jesus vai voltar. É a hora que Cristo vai vir buscar a sua igreja, vai vir nos buscar. Então nós precisamos estar atentos. Então, para a gente entender mais essa parábola, o que Jesus quis dizer com isso, eu vou fazer algumas observações muito importantes aqui, o significado de várias coisas. Olha só. Vamos falar primeiro dos noivos, porque a festa de casamento tem os noivos, o noivo e a noiva. Então, a Bíblia nos diz assim, que a igreja é a noiva do Cordeiro. E fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu quero começar falando sobre o noivo. Quem é o noivo? O noivo é Cristo. Ele é o noivo, porque ele é o Cordeiro de Deus. Mas como que ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele também é Deus. E como que ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele se tornou o Cordeiro de Deus quando ele morreu na cruz para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Uai, tia, mas como assim? Pois é, Deus ele fez os homens sem pecado, perfeitos. Só que o homem desobedeceu a Deus. E toda desobediência é pecado e separa o homem de Deus. O nosso coração, quando está em desobediência, ele fica assim, ó, escuro. O pecado ele separa o homem de Deus. Não é possível um homem em pecado estar pertinho de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão maravilhosa e tão poderosa, que ele teve um plano. Ele enviou o filho dele, a coisa mais preciosa que ele tem. Ele enviou o filho dele, o Jesus, para nascer, crescer, viver e morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados. Então foi assim que Jesus, o Filho de Deus, se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que ele se tornou o esposo dessa história. E assim que ele não ficou morto. Isso é muito importante da gente lembrar. Jesus ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele é de verdade, ele é uma pessoa real e hoje ele está no céu com Deus, preparando um lugar para a sua igreja. Então, quem é o noivo dessa história? É Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Número 2, a noiva. A Bíblia fala que a igreja de Cristo é a noiva. A noiva aqui é a igreja. Mas como que a gente se torna igreja? Como que a gente se torna a noiva dessa história? A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, o que precisa para se tornar noiva, para se tornar igreja? É preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. Se você crer, chamar Jesus para morar no seu coração, entregar toda a sua vida, crer com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, você se torna igreja de Cristo. Você se torna noiva desse esposo que é Jesus. É assim que a gente se torna. Então, por isso que Jesus falou sobre o esposo e a esposa, sobre a noiva e o esposo. Amém? Então, para a gente entender quem são essas pessoas. Bom, a lâmpada e o óleo. Quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador, quando a gente crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vem morar no nosso coração. É ele que nos convence do pecado, é ele que nos ensina a orar, é ele que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Então, aquelas pessoas que amam a Jesus, elas precisam ter dentro do seu coração o Espírito Santo. E é isso que a lâmpada, que essa lâmpada representa nessa história. Ok?
o azeite de reserva. Lembra que na história Jesus falou que as 5 virgens que eram prudentes, que eram sábias, elas levaram azeite de reserva? Elas não levaram só a lâmpada, porque claro que a lâmpada ia apagar, elas levaram mais azeite para não correr o risco delas ficarem no escuro. Porque naquela época o casamento funcionava assim. O noivo saía no finalzinho da tarde para encontrar com a noiva, para buscar ela, para eles irem até a festa de casamento. Assim que era a tradição judaica. Então, como que funcionava? Elas não podiam correr o risco do noivo demorar e elas ficarem no escuro. Como que eles iam se encontrar? Então, aquelas que eram sábias levaram mais azeite. Então, o que que isso significa? Isso significa que nós devemos permanecer firmes buscando a Jesus, orando, lendo a Bíblia, nos arrependendo dos nossos pecados até que Ele venha, porque a gente não sabe qual é o dia e a hora, é como fala o nosso versículo. Então, esse azeite de reserva é a gente sempre buscar a Deus e nunca desanimar, não nos cansarmos de esperar Jesus, porque Ele vai voltar, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém? E a festa de casamento. O que que significa a festa de casamento, tia? A festa de casamento, ela representa a bela e feliz vida que nós, a Igreja de Cristo, teremos com o esposo, com Cristo no céu. Essa festa, crianças, ela não tem fim. É uma festa de alegria, é a festa da vitória daqueles que confiaram em Jesus. Essa festa de casamento é a festa dos vitoriosos que venceram com Cristo também. Amém? Então é isso que a festa de casamento quer dizer. É a festa daqueles que foram salvos por Jesus lá no céu, uma festa de alegria, um lugar onde não tem tristeza, onde não tem dor, onde todos os dias nós vamos aprender mais do nosso Deus, porque Jesus e Deus são infinitos. Então nós vamos viver sempre aprendendo mais de Deus. Vamos ver Jesus como Ele é, vamos ser como Ele é, porque Ele é de verdade. E o céu, ele é uma cidade de verdade, nós teremos corpos de verdade, não vão ser corpos pecadores igual esse que nós temos, mas são corpos de verdade, vai ser de verdade, vai ter um banquete de verdade, vai ser tudo de verdade. Ela é uma cidade real, porque o nosso Deus, ele é real. Amém? Então a festa de casamento significa esse banquete no céu, que vai ter essa grande festa no céu, dos salvos do Senhor. Amém? Agora eu trago o aviso do versículo 13, que diz assim: nós devemos tomar cuidado. Por que que nós devemos tomar cuidado? Para que nós não estejamos igual aquelas moças tolas, distraídas com tudo desse mundo, voando sem perceber o que Deus quer nos ensinar, sem perceber o que Deus está nos mostrando e sem perceber quando Ele voltar. Ok? Então é muito perigoso. Então é isso que Jesus quer dizer, que nós devemos permanecer firmes, sempre pensando em Deus, sempre com os olhos no céu, sempre vigiando o que está acontecendo e não deixar nossa mente envolvida com as coisas aqui do mundo. A gente tem um monte de coisa aqui para fazer, mas todas elas precisam glorificar o nosso Deus. Então olha só, nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O projeto de Deus é que a gente viva no céu com Ele para sempre. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Amém? Então é um aviso que Deus nos dá. Então olha só, se você nunca chamou Jesus para morar no seu coração, mas se você acredita nele, você crê nele, chama ele para morar no seu coração, ele morreu por você, para limpar você do pecado. Mas tia, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu sinto, que eu vejo, que eu escuto, que eu falo, que não agrada a Deus. Isso me separa de Deus. Mas Jesus, o noivo, ele fez um sacrifício por nós para nos limpar de todo pecado, para que o nosso coração, não fique escuro, para que o nosso coração fique limpinho, lavado pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, o noivo dessa festa. Amém? E se você já chamou Jesus para morar no seu coração, mas você tem andado desapercebido, não tem lido a Bíblia, não tem conseguido orar, não tem pensado no céu, tem ficado envolvido com um monte de coisa que tem para fazer aqui e às vezes até se esquece de Deus,
de que o céu existe, de que um dia a gente pode ir para lá, pede perdão a Deus, se arrepende disso e busca Jesus para que você não esteja igual essas 5 moças que ficaram do lado de fora. Agora eu quero fazer uma dinâmica da rotina. O nome dessa dinâmica é dinâmica da rotina. Presta atenção aqui. Vamos falar do nosso dia. De manhã eu acordo, eu levanto, eu escovo os dentes, eu tomo café, eu estudo, eu almoço, eu brinco, eu faço a lição de casa, eu tomo banho, eu tomo café da tarde, eu assisto televisão, eu mexo no celular, eu jogo bola, eu brinco de novo, eu janto, eu escovo os dentes, e eu vou dormir. Ufa! Que dia cheio de coisa, olha só, encheu de coisa pra gente fazer. Eu quero fazer uma perguntinha pra você. Alguma dessas coisas que eu falei aqui é pecado? É pecado escovar o dente? É pecado tomar banho? É pecado ir pra escola? É pecado almoçar e jantar? É pecado acordar e levantar? É pecado assistir televisão? É pecado jogar o joguinho no celular? É pecado brincar com os amigos? A resposta é não. Em si mesma, nenhuma dessas coisas é pecado em si mesma. Mas o que a gente tem que pensar é que muitas vezes tantas coisas ocupam todo o nosso tempo. Ocupam o nosso tempo da oração. Ocupam o nosso tempo da leitura da Bíblia. Ocupam o nosso tempo da gente pensar nas coisas de Deus e nas coisas do céu. Ocupam o nosso tempo e a gente não percebe quando a gente peca. E quando a gente vê, a gente está distraído, igual essas 5 moças tolas, loucas, que não estavam atentas à voz de Deus. Então, eu falei todas essas coisas porque tudo isso a gente faz. Nenhuma delas é pecado em si mesma. Mas quando a gente não vive uma vida para a glória de Deus, a gente torna todas essas coisas sem fruto nenhum, não valem de nada, elas só atrapalham a gente. Então a gente precisa lembrar que primeiro a gente precisa buscar a Deus, para que a gente faça todas as coisas para a glória dele. Vou dar uma dica preciosa. Não saia da cama de manhã antes de orar. Não deite na cama para dormir sem orar. Não coma nada sem orar. Isso já vai dar uma ajuda muito grande a você. Porque quando você faz essas coisas orando, você vai se lembrar, o Espírito Santo de Deus vai lembrar você das coisas de Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, eu peço, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja sobre cada um de nós nessa manhã, Pai. Eu peço que essa palavra, ó Deus, de estarmos atentos, meu Deus, entre na nossa mente e no nosso coração. Não deixa que a gente fique distraído, Senhor, envolvido com as coisas desse mundo, porque nós não somos daqui. Que os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente estejam focados em Cristo, ó Deus, e certos da sua volta, porque quando o Senhor voltar, meu Deus, nós queremos estar com o Senhor no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora vamos para a hora da nossa atividade. Eu sei que vocês já fizeram, vocês são demais, mas vamos lá. Atividade de número 1. Siga as lâmpadas e descubra a mensagem de Deus para você. Atividade de número 2. Marque C para certo e E para errado. Ok? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 frases e vocês vão colocar se é certo ou se é errado. Amém? E a atividade de número 3 diz assim: escreva no espaço abaixo a quem pertence a lâmpada. Tem a lâmpadazinha apagada e tem a lâmpada acesa. Então vocês vão dizer a quem cada lâmpada pertence, tá? Lembrando que são as 5 moças desapercebidas, voando, as tolas, e as 5 moças atenciosas, aquelas sábias que estavam ligadinhas em tudo que era certo de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos encerrar nossa aula. Eu estou muito feliz por essa palavra, muito feliz porque vocês estão aqui comigo. Agora a gente vai orar e a nossa aula se encerra e até domingo que vem, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, a viver essa palavra, ó Deus. Abençoa cada um, meu Deus, os nossos visitantes, aquelas pessoas que estão longe, ó Deus, que o Teu Espírito Santo alcance cada uma delas. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor nos dê um dia alegre e feliz na Sua presença, que a gente venha pensar no céu, pensar no alto, pensar no noivo que é Jesus, meu Deus.
em nome de Jesus, Pai. Nos ajude em tudo, nos traga em paz para o culto, Senhor, e que a Tua palavra seja glorificada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Um beijo. Tchau, tchau.